Oi, 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 olá alunos, voltamos para nossa nova aula, videoaula. É um prazer estar com vocês aqui novamente para conversarmos sobre mais um tema e um tema muito importante que a gente vai trabalhar no dia a dia sobre ele. É um tema que a gente percorre desde o início da contratação e vai até o último dia que a gente estiver com o nosso paciente, é esse tema. Esse tema é chamado de ambiente do paciente, pois tudo que nós formos fazer, qualquer coisa que a gente for fazer durante o nosso trabalho, a gente vai estar fazendo no ambiente do paciente, vai funcionar, vai ocorrer dentro do ambiente do paciente. Então a gente precisa conhecer bastante esse tema, pois a gente pode propor alterações nesse ambiente, nós podemos alterar esse ambiente por nós mesmos, nós podemos modificar esse ambiente com o fim de melhorar a nossa assistência para se tornar uma coisa mais fácil, mais rápida o nosso trabalho, mas também podemos trabalhar nesse ambiente para que o paciente tenha mais conforto, tenha mais comodidade, que ele consiga interagir melhor de forma até independente. Então a gente tem que saber como que é esse ambiente e o que a gente pode fazer nele. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o ambiente do paciente. Você sabe? Então, fica comigo até o final dessa aula que você vai estar sabendo tudo e mais um pouco sobre o ambiente do paciente. É claro que não vai esgotar todos os temas, então você tem que procurar um pouco algum conhecimento a mais em livros, em apostilas, na internet, mas agora eu vou te dar o básico que você precisa para estar dentro da casa do paciente e não passar dificuldade e mostrar segurança para aquela pessoa que te contratou e para o paciente também. Que eles precisam saber que você sabe o que você está fazendo. E a melhor forma de você mostrar que você sabe o que está fazendo é conhecendo. Então vamos lá, ambiente do paciente, anota aí, aluna, anota bem aí, é todo o ambiente em que o paciente fica ou circula. Se o paciente ficar em um determinado local, independente do tempo, é ambiente do paciente. Então, é o local onde ele fica. O paciente, a gente tem dois tipos de paciente. Aquele paciente que anda, mesmo que com auxílio seu, auxílio de muleta, auxílio de cadeira. E temos aquele paciente acamado, que não sai do leito, só sai do leito se você colocar ele numa cadeira. E tem paciente que ainda fica muito preso no leito por ter alguns problemas respiratórios que precisam usar algum aparelho para auxiliar na sua respiração. Então esse paciente vai ficar muito tempo dentro do quarto, em cima do leito. Então o leito ali, aquele ambiente, o quarto, é o ambiente do paciente. Porém, aquele paciente que anda, ele vai sair do quarto, ele vai passar por um corredor, ir na copa, vai na sala, na cozinha, na varanda, vai sair no corredor do andar que ele mora, se for um prédio, vai descer para o playground, vai sair no quintal de casa, vai sair na rua, vai em praça, praia, igreja, onde for que o seu paciente for. Todo local que ele for ou que ele ficar é o ambiente do paciente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em nossa mente. O que é o ambiente do paciente? Deixa eu só aumentar aqui uma coisa no meu computador, que eu estou controlando o horário para mim não falar demais, que eu falo muito, você já deve ter percebido isso. Então vamos lá, eu controlo ali e fico bonitinho olhando para o relógio, coloco o relógio lá no computador, aqueles números enormes que o professor de vocês é cegueta, é bem ceguinho, usa óculos só que reflete a claridade, aí eu não coloco ele, então o professor não está vendo vocês aí, é brincadeira, eu não ia ver porque vocês estão na residência de vocês, mas enfim. Agora que a gente já sabe o que é o ambiente do paciente, a gente pode continuar a trabalhando esse tema. Professor, você me pergunta, para que serve conhecer esse ambiente do paciente? Primeiramente, para você saber aonde você vai trabalhar. Professor, mas não vou trabalhar na casa do paciente? Não necessariamente. Você pode trabalhar na casa do paciente, numa casa de repouso, numa clínica, no hospital, numa escola. Tem várias coisas para locais para você trabalhar. Você pode trabalhar numa casa de acolhimento, onde vai cuidar de crianças ou de idosos.
Enfim, tem vários locais que você vai trabalhar. E o local que você vai trabalhar, você vai estar prestando uma assistência a algum paciente, a alguém, e esse local vai ser o ambiente do paciente, o seu local de trabalho. Então eu preciso saber desse ambiente para me detectar algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que pensar é, quando eu chego no ambiente do paciente, eu tenho que ter uma visão investigativa. Eu tenho que começar a olhar tudo para saber o que pode gerar algum acidente para o meu paciente. Você vai ser um acidentes. Você vai caçar coisas dentro da casa ou dentro do local ou onde ele vá que pode gerar um acidente nesse paciente e ele pode vir a ter algum dano, sofrer alguma lesão e acabar com a sua integridade física. Então você vai começar a procurar isso. É bem interessante. Pode dizer que você vai ser alguém que vai inspecionar a casa dos outros. Olha que legal, você vai chegar lá, ficar de olho na casa dos outros, não para saber se é bonito ou feio, mas se vai prejudicar ou não o seu paciente e se vai ou não atrapalhar o seu desempenho profissional. Então esse é um ponto importante. Professor, mas o que poderia atrapalhar o meu desempenho profissional? Vamos começar com o desempenho profissional. Vamos lá. Você vai ter que fazer algumas atividades com o seu paciente no dia a dia. Por exemplo, tirar ele do leito, movimentar ele, levar ele para algum local ou para o outro. Se os cômodos forem muito apertados, se os corredores, as portas, vai dificultar você estar passando com esse paciente de um lado para o outro. Se o quarto do paciente for no segundo andar e você precisar descer de escada com esse paciente, for um paciente idoso que já tem dificuldade de locomoção, ele não vai conseguir descer esses lances de escada e depois vai sentir mais dificuldade ainda ou nem vai conseguir subir de volta para o seu leito. Se o paciente passar mal, esse ambiente for muito estreito, muito cheio de mobília, isso vai atrapalhar você levar o paciente, a socorrer o paciente. Se for uma casa muito desorganizada, você pode ser prejudicado na hora de procurar alguma coisa e não encontrar nada. Vamos supor que seu paciente tem alguma intercorrência e por ser muito desorganizado o local, você não consegue achar o que o paciente está precisando naquele momento para garantir a ele que ele até sobreviva, se ele estiver tendo alguma complicação mais severa. Então, tem várias coisas que vai interferir no seu atendimento, se vai dizer se você vai ter mais facilidade ou não. Um outro exemplo simples, se a cama do paciente é muito baixa e você vai precisar se abaixar demais, provocando dores nas suas costas, por estar mexendo o paciente de forma errada. Se a cama for muito alta e você é muito baixinho ou baixinha, isso vai dificultar também. Tem várias coisinhas que nós temos que observar que pode atrapalhar o nosso desempenho profissional, mas também tem um ponto mais importante, é que podem provocar algum acidente com o nosso paciente. Então vamos pensar nesse ambiente. Quando você precisa pensar nesse ambiente é quando você for iniciar o trabalho. Por exemplo, você está lá na sua casa, relaxadinho, viajando, aí de repente o telefone toca, você pega o telefone, eu vou pegar minha calculadora, fazer que minha calculadora é o telefone, não repare, é coisa de doido. Aí você pega o seu telefone, coloca lá, alô, oi. Aí do outro lado a pessoa fala, eu tô precisando de alguém para cuidar do meu pai, eu fiquei sabendo que você é cuidador, ou que você já cuidou de alguém, enfim, que você está fazendo curso, principalmente agora que você está fazendo curso. Aí eu tô precisando de alguém para cuidar, você aceita? Aí você, sim, eu aceito. Só isso. Não viu nada, só aceitou. Foi lá, cheguei lá para conversar com o paciente, aí ele passou para você, o endereço é local tal, conhece? Conheço. Aí você vai lá conversar com seu paciente. Conhecer seu paciente, seu primeiro plantão, toda feliz da vida, que vai ganhar seu salarinho, vai passar menos apertado nessa pandemia e você vai lá. Show de bola, ó. Isso vai acontecer muito com vocês serem chamados para trabalhar, até mesmo durante o curso. Aí você chegou lá. Quando você chega na casa do paciente, falando de ambiente, você tem que se preocupar nisso na hora que você chega antes de entrar pelo portão ou pela portaria. Você tem que olhar o portão ou a portaria e olhar a calçada. Olha para baixo, olha a calçada e vê. Essa calçada é uma calçada cidadã? Ela tem acessibilidade? Se eu precisar sair com cadeira de roda com meu paciente aqui, eu vou conseguir de forma fácil?
Como que vai ser essa saída de cadeira de roda? Essa portaria ou esse portão, ele é largo, eu consigo passar com uma cadeira de roda aqui? Se o meu paciente cair alguma coisa, eu precisar ajudar a carregar ele, a gente consegue passar por esse portão? Principalmente portaria de prédio. Tem alguns que tem roleta, tem catraca. É adequada essa catraca? Como que eu vou fazer para sair com o meu paciente? Você tem que começar a pensar nisso. Entre a rua, a calçada e a entrada do edifício, do condomínio, da casa do paciente, tem algum degrau? Se ele tiver problemas visuais, ele vai conseguir ver esse degrau ou ele vai tropeçar nesse degrau? Se ele tropeçar, eu sei que toda vez que chegar naquele local ali, para ele não tropeçar, eu tenho que avisar ele, alertar e ele ficar mais atento. Então eu tenho que conhecer o local. Eu entro e continuo seguindo lá, caminhando, todo feliz da vida, ou toda feliz da vida, para chegar na porta da casa do meu paciente. Quem mora em prédio, você vai ter que chegar no porteiro e conversar com o porteiro, caso que geralmente os prédios não gostam que os funcionários subam pelo elevador social. Tem que subir pelo elevador de trabalho. Só que nesse dia, no seu primeiro dia, você vai virar para a pessoa que está lá na portaria, o porteiro, e vai falar, ou a porteira, olha, tem como eu subir pelo elevador social somente hoje, porque eu preciso avaliar o local que o meu paciente vai circular para saber como que é esse local? Prontamente ele vai permitir que você faça isso, mas você tem que orientar ele, conversar com ele, avisar que você está subindo naquele elevador naquele momento por causa disso. Aí você vai subir, vai até a casa do paciente, você já sabe como é o elevador, tem elevador mais estreito, tem elevador mais largo. Professor, mas o que importa o elevador ser mais estreito ou o elevador ser mais largo? Entra uma cadeira nesse elevador com facilidade? Se a cadeira entrar, quantas pessoas cabem ali dentro? Se o seu paciente passar mal, precisar se chamar ambulância, SAMU, que seja, eles vão levar o seu paciente para algum outro local de maca, não vão? Se eles vão levar o paciente de maca, então é importante saber se essa maca cabe ali dentro do elevador. Isso são coisas que você tem que observar e caso ele necessite de auxílio, você chama e já fala, vai ter que ser de escada. Porque o elevador não cabe a maca. Ou tem que carregar o paciente até lá de outra forma. Ou seja, em vez de ser na maca, vai ter que ser numa cadeira. Se não for numa cadeira e não quiser levar pela escada, vai ter que fazer outro procedimento para poder levar esse paciente, porque o elevador não suporta. Você vai chegar na casa do paciente, na porta do paciente e vai observar o seguinte, essa porta, igual você fez lá no portão ou na portaria, ela é larga o suficiente para passar você, o paciente. Se o paciente estiver apoiado do seu lado, você segurando o paciente, você consegue andar vocês dois ali naquela porta? Ou como vocês vão entrar naquela porta ali? Você já tem que começar a pensar como que vai ser a sua assistência, como que você vai estar andando com esse paciente ali, transportando esse paciente por ali, transferindo esse paciente pelaquela porta, se ela não for larga, se for uma porta mais estreitinha. Você entrou na porta, bateu na porta, tocou a campainha, eles abriram a porta, antes de olhar para a cara da pessoa que está te recebendo, olha para o chão. Professor, mas não seria falta de educação, não? Não, falta de educação não, porque você já vai começar a observar o piso. Esse piso, ele é antiderrapante ou é um piso liso? Aí você olha lá, piso liso, idoso, você vai levantando, olha para a cara da pessoa e faz, querendo derrubar seu paciente, colocando um piso liso para ele escorregar, né? Não é bem assim não. Você vai olhar o piso liso, vai olhar para a cara dele, muito prazer, sou o Renato, tudo bem com você? Ela vai te chamar para entrar, com licença. Então, vamos conhecer o paciente, começar, e você vai começar toda aquela educação, aquela demonstração de alegria de estar ali, de estar prestando aquele serviço para aquele ente querido. Então, sorriso de ponta a ponta da orelha. Então, sorrisão. Chegou, olhei para o chão, aquele piso liso, você já memoriza. Se o piso é liso, eu vou precisar colocar calçado antiderrapante no pé do meu paciente, pois idoso caminha com dificuldade, idoso tende a tropeçar muito, idoso tem pouco equilíbrio, então ele pode cair. E uma forma de assegurar com que ele não escorregue nesse chão é colocar calçados e meias antiderrapante.
Outra coisa que eu vou olhar, eu estou entrando na casa, eu começo a olhar para um lado, para o outro, eu não estou observando o que tem na casa, se é produto muito bom, se não é produto bom, se é caro, se não é caro, eu estou observando agora se tem muita mobília, pois o local onde vive, mora pacientes idosos, não pode haver muita mobília. E se houver mobília, a ponta dessas mobílias, a esquina dessa mobília tem que ser arredondada, abaulada, para se o paciente cair, esbarrar ali, não se machucar tanto quanto se machucaria se fosse uma quina. Outra coisa que eu preciso observar nessa mobília, é um ponto importante, principalmente aquelas casas de idosos, principalmente idosos com dinheiro, eles gostam de colocar aquele monte de coisa de louça, de porcelana, vasos não sei da onde, custa milhões. Nada disso pode na residência de idoso. Não pode ter nada sobre a mobília que caia no chão e quebre. Louça, vidro, isso não pode ter. Então tem que ter pouca mobília e tem que ter poucos utensílios sobre os móveis, que se o paciente desequilibrar, esbarrar, cair, não vai fazer caco para cortar esse paciente. Ok? Então, esse é um ponto que a gente tem que se atentar, que é bem importante no momento que a gente vai trabalhar. Outra coisa, você já entrou, olhou para o chão, olhou para os móveis, olhou para os objetos em cima dos móveis. Agora você vai observar se o ambiente é limpo. Geralmente o ambiente é limpo. Na casa de pessoas muito ricas tem muitos empregados que cuidam da limpeza e são bem exigentes com isso e vão ser exigentes com você também. Então se prepara que eles vão exigir muito da sua higiene, tanto pessoal quanto profissional com o seu paciente, com o local onde você está, com o ambiente do paciente, pois a higiene é fundamental. Tem umas regrinhas que eu gosto de falar, que é aquelas regrinhas básicas. Se pegou, guarde. Se sujou, limpe. Se usou, se pegou para usar, coloque de volta no local que você pegou. Ok? Se pegou, guarde. Se sujou, limpe. Ok? Essas 4 palavrinhas são fundamentais. Se você pegou limpo, você vai ter que guardar limpo no mesmo local que você pegou. Isso é bem importante. Então vamos lá. O local é limpo? Sim, é limpo. O local é arejado. Arejado significa que tem circulação de ar no ambiente. Tem que ter circulação de ar no ambiente. Professor, mas paciente idoso, quando está frio, ele quer fechar a casa inteira e quer ficar todo agasalhado com a casa fechada. Pode? Não pode. Eu lamento informar que não pode. Tem que ter um pouco de entrada de ar, tem que circular ar dentro da casa. O idoso ele tem muita alergia. Ele fica resfriado e ele fica com pneumonia muito fácil. E locais fechados é um local propício ao surgimento de bactérias e vírus que vão levar à infecção, à contaminação desse paciente idoso. Então tem que ter a ventilação, a circulação de ar, por mais que o idoso esteja com frio. Agasalhe o idoso, mas deixa uma pequena entrada de ar. Outra coisa que precisa ter na casa desse paciente é uma casa iluminada, clara. Ah, professor, está de dia, o sol está forte, está clareando tudo dentro. Mas e de noite? Tem luz de emergência ou aquelas luzinhas de descanso, que são luz bem fraquinha, que consegue iluminar o caminho, por exemplo, se o idoso consegue caminhar para ele ir ao banheiro, se ele quiser ir à cozinha, ele consegue ir com facilidade. O idoso já não enxerga direito de dia, de noite vai ser um pouquinho mais difícil, então ele vai precisar desse auxílio. Nessa casa tem? Ah, professor, não tem, então você pode sugerir. Você vai explicar qual é o objeto, você vai explicar qual é o risco que o paciente está correndo, você vai especificar para a pessoa o que acontece caso aconteça algum acidente com ele e falar do valor que pode ser muito mais barato comprar a luz, essa luz de descanso, do que arcar com todo o tratamento e com todo o sofrimento do paciente. Não tem comparação. Então a pessoa vai e compra isso. Outra coisa que precisamos observar na casa desse paciente, o local que o paciente circula no ambiente do paciente. Ele circula, tem corrimão? Tem aquelas barras de segurança nas paredes para ele poder se apoiar? É obrigatório que tenha isso na casa dos idosos, pois eles têm grande chance de cair
pois eles têm muito pouco equilíbrio corporal. Então eles tendem a cair muito fácil, aquelas barras ajudam a firmar o corpo deles. Essas barras tem que ter tanto nas paredes dos corredores, no banheiro principalmente, é muito importante ter a barra de segurança no banheiro, perto do vaso, perto da pia, perto do chuveiro. Tem que ter essas barras para o paciente poder se segurar e sentir firmeza naquilo que ele está fazendo. Professor, já caminhamos aí tudinho, já vi isso daí. Tem mais coisas para ver? Tem, você chegou no quarto do paciente agora. É o ponto mais importante. No ponto mais importante, nós vamos ver tudo que nós já vimos agora, a largura da porta, o piso, a claridade, se é arejado, se tem muita mobília, se essa mobília, as quinas são arredondadas, se tem muito tipo de louças em cima, de vidrarias em cima das mesas, de armários do quarto paciente. Agora a gente vai observar uma coisa. No ambiente do paciente, no quarto dele, deve ter muita organização. Ah, professor, eu sou tão bagunçado, não sou desorganizado, não consigo. Vamos lá. Você tem 5 encontros, a gente vai estar durante 5 semanas para você aprender a se organizar, ok? Você vai fazer esse teste? Vai tentar? Tenta se organizar, tenta ser mais organizado. Organizar tudo que você faz. Não precisa ser metódico, mas ser organizado. Colocar tudo no seu local, a gente vai aprender isso nas aulas. Onde guardar, como organizar as coisas, principalmente medicações, como que a gente vai fazer essa organização, a gente vai estar aprendendo aqui no curso, ok? Mas esteja aberto para aprender, para o novo ser absorvido para você. Então vamos lá, você vai ter que ter organizado, pois quando você precisa de alguma coisa, você tem que saber aonde aquilo está de forma rápida. Se o paciente sofrer algum acidente, você precisar pegar algo, só que não está no local. Até você conseguir encontrar, o paciente pode morrer. Então tem que saber tudo organizadinho, sempre nos mesmos locais, todo mundo pegando, guardando, sujando, limpando e tá organizado. Então organização é fundamental, ok? Então, e a cama do paciente é o nosso último ponto que a gente tem que ver dentro do quarto do paciente. A cama, a altura da cama, a altura ideal da cama é aquela que o paciente consiga ficar sentado na cama. Isso se o paciente conseguir sair da cama, mesmo com auxílio, ele para poder caminhar ou se levantar, ele tem que ficar nessa posição. Quando ele sentar na cama, os 2 pés deles têm que estar apoiados no chão. Ele tem que apoiar os 2 pés no chão e tem que fazer um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus, professor? Vamos supor que essa é um ângulo de 90 graus, é assim, ó. Aqui está a perninha do paciente, olha esse meizinho aqui. Ou eu vou pegar 2 coisas aqui para mostrar para vocês, se eu conseguir, é melhor. Pegar esse livro aqui, essas 2 partes do livro, vamos ver se você consegue ver, ó. Abri o livro, ó. Abri o livro. Esse ângulo aqui é 90 graus. Ó, tá retinho, tá vendo? É 90 graus. A perninha tá indo reta para frente e de repente ela vai retinha para o chão e os 2 pezinhos apoiados. Eu vou mostrar vídeo sobre isso para vocês. A gente vai ter um vídeo mostrando o posicionamento do paciente na cama, como tirar o paciente da cama, como estar manipulando esse paciente. Vocês vão estar aprendendo tudo isso um vídeo demonstrativo, ok? Então não se preocupe. Se não entendeu agora, vocês vão entender durante esse curso. Vocês vão sair desse curso fera, ok? Porque a Escola Educando é uma escola que prepara profissionais de qualidade. Então vamos lá. Outra coisa que a gente precisa observar é o banheiro do paciente. O banheiro do paciente, eu já falei que tem que ter as barras de segurança. Não pode ter tapete na casa do paciente, só no banheiro que pode ter o tapete, que fica embaixo do chuveiro, que é antiderrapante, é aderente, ele gruda no chão, o paciente fica em cima e não escorrega. Porque no resto do ambiente do paciente, no quarto, nos corredores, na cozinha, no quarto, na sala, enfim, ele vai estar usando ou calçado ou meia antiderrapante para reduzir a chance dele escorregar. Agora, no banheiro, a gente vai ter o tapete do chuveiro, que é aderente, aquele que gruda no chão. Nós vamos ter também, além disso daí, não pode haver box no banheiro do paciente idoso, porque o paciente idoso tende a segurar no box se ele se desequilibrar. Só que as portas do box elas não foram feitas para segurar o peso de ninguém.
e elas caem junto com a pessoa, caem no chão, se for de blindex, então de vidro, vai virar vários caquinhos e o paciente vai cair por cima. Eu já vi casos horríveis de pacientes que sofreram acidente com box. Já vi até óbito de paciente que morreu por causa de box. Ok? Então, o que eu queria falar sobre a organização, a primeira parte da organização do ambiente do paciente era isso. Aí aqui eu deixei para vocês, nesse slide que está aparecendo para você aí agora, algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, no ambiente do paciente, o paciente não pode, idoso, subir e descer escada sozinho. Isso é muito perigoso. Então, para ele subir e descer escadas, tem que ter a companhia de alguém, principalmente de você, cuidador. De preferência que não suba. Mas a gente sabe também que subir escada é um bom exercício físico. Então, eu recomendo, com a sua orientação, com a sua companhia, você ali segurando ele, apoiando ele, faça ele subir 1 ou 2 vezes por dia alguns lances de escada, que ele vai ficar super bem. Ah, professor, ele mora em apartamento, não tem escada, mas do lado de fora a gente tem a escada de emergência. Você pode levar ele lá e treinar ele lá um pouquinho. Os pisos antiderrapantes, o uso de barras na paredes, evitar tapetes, evitar boxes nos banheiros, a iluminação noturna que eu falei que é a luz de descanso, as grades na cama. Para pacientes muito agitados, ou pacientes mais idosos, com Alzheimer ou com outras doenças que a gente vai aprender, é ideal que eles sempre tenham grades na cama, que eles são nossos bebezinhos. E pouca mobílias no quarto, na sala, no ambiente em geral. Essas são algumas medidas que a gente tem que pensar e a gente tem que fazer com que o ambiente do paciente seja o melhor possível. Pensando nisso, agora é só praticarmos, colocarmos nossa cabeça para pensar e termos um pouco mais de imaginação. Tudo aquilo que for prejudicial para o seu paciente não pode estar ali no ambiente do paciente. Essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado, pois eu adoro estar aqui com vocês. Tenha bons estudos e até o nosso próximo vídeo.